sem fundos assustam o comércio. Sem Terra organiza uma manifestação nacional contra a impunidade do massacre de Eldorado de Carajás. PPB e PTB são envolvidos em denúncia de compra de apoio para a sucessão do governo paulista. Surge o corpo do homem que escreveu um dos capítulos mais assustadores da história mundial. Apesar das imagens, a notícia da morte de Pol Pot foi recebida com ceticismo por seus inimigos. Pesquisa popular mostra que católicos e protestantes defendem o processo de paz na Irlanda. Mas apesar do sim da maioria da população, os radicais insistem no confronto. Uma exposição em Nova York reúne trabalhos de fotógrafos do mundo todo que morreram nos campos de batalha. Dos 135 fotógrafos mortos, 72 eram do Vietnã do Norte. O Jornal da Cultura começa agora. O mínimo que um trabalhador brasileiro poderá receber por mês a partir de 1º de maio será R$ 130. O aumento de R$ 10 anunciado pelo governo federal hoje ainda não é o suficiente para que Fernando Henrique cumpra a promessa de dobrar o salário em 4 anos. É o que garantem técnicos do Diese. O aumento foi de redondos R$ 10, 8,33%. No pronunciamento na TV, o ministro do Trabalho, Edward Amadeu, disse que com o reajuste, o governo cumpre a promessa de dobrar o salário mínimo. Aliás, pelos cálculos oficiais, até um pouco mais do que o dobro. De R$ 64,79 durante o período de campanha, deveria ir para R$ 129,58. Acabou arredondado para 130. O ministro se justifica dizendo que foi o aumento possível. A minha função como ministro do Trabalho é, de um lado, levar em conta o bem-estar do trabalhador, e nesse sentido, quanto mais alto o salário, melhor, mas, por outro, levar em conta também os efeitos macroeconômicos de um aumento excessivo do mínimo, que no final da linha também prejudicariam o trabalhador. Mas nas contas do DIEESE, o Departamento de Estudos Econômicos dos sindicatos, o governo ainda não cumpriu a promessa de duplicar o salário. Quando o presidente assumiu em janeiro de 95, o mínimo era R$ 70. Só a correção pela inflação entre a data da posse e agora, abril de 98, que de acordo com o INPC deve ficar em 42,22%, o salário deveria ser R$ 99,55. Segundo o DIEESE, para realmente dobrar esse valor, o governo precisaria pagar R$ 199,10. Como só está pagando R$ 130, o aumento real foi de 30,6%. Dobrar nominalmente não é nada vantajoso, não significa nada. Se você não descontar a inflação, não tem sentido. Para o vice-presidente da Federação dos Aposentados de São Paulo, João Marquezine, não faz sentido o governo alegar que o salário mínimo subiu bem mais que a cesta básica. A cesta básica do salário mínimo não é comer só, não é arroz e feijão, o óleo, o açúcar, o sal. Ele tem que vestir, ele tem que comprar remédio, ele tem que pagar aluguel, ele tem que fazer uma porção de coisa. Então, R$ 130 não vai resolver o problema do trabalhador e nem do aposentado brasileiro. Os idosos aqui no Brasil estão jogados para trás, estão morando embaixo da ponte. O Superior Tribunal de Justiça adiou para amanhã à tarde a decisão sobre a legitimidade do leilão da Eletropaulo. Se a compra for confirmada, a Light não poderá repetir em São Paulo os problemas de abastecimento de energia ocorridos no Rio de Janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica promete pesadas multas contra a empresa. O diretor-geral da agência, José Mário Abdo, garante que o contrato de concessão a ser assinado em São Paulo terá mais garantias de qualidade para o usuário. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. Cassado o registro de engenheiro do ex-deputado Sérgio Naia. A decisão da Câmara de Engenharia Civil de Minas Gerais foi unânime. Naia, que não compareceu à sessão, ainda pode recorrer, mas enquanto isso fica proibido de exercer a profissão em Minas. A partir do momento da publicação oficial da decisão da Câmara de Engenharia Civil, ele não poderá mais exercer a profissão de engenheiro. Preso no Rio, o traficante Pedro Roberto dos Santos, o Bruxo. Ele é o principal suspeito de ter assassinado ontem a estudante Ana Carolina a tiros de fuzil. O traficante tentou resistir à prisão, atirando nos policiais.
No carro usado pelos assassinos, localizado hoje cedo, foram encontradas cápsulas de fuzil AK-47. A falsa doméstica Maria Angélica Conceição Santos, condenada a 21 anos de prisão por furtos e roubos, é presa em São Paulo. Angélica não ficava mais de 3 dias no serviço, tempo suficiente para furtar joias, dólares, dinheiro e roupas. Ela já responde a 20 inquéritos policiais. 10 ex-policiais militares julgados pela chacina de Vigário Geral negam participação no crime. A sessão de julgamento começou ontem no Tribunal do Júri, no Rio. Em agosto de 93, 50 homens encapuzados invadiram a favela e mataram 21 pessoas. A sentença só deve sair na próxima terça-feira. O corpo do senador Humberto Lucena é enterrado com honras militares no cemitério da Boa Esperança, em João Pessoa, Paraíba. Além de parentes, amigos e políticos, muitos populares foram se despedir do senador. Lucena morreu segunda-feira de parada cardíaca no Instituto do Coração, em São Paulo. O futebol da Europa está em fase de decisão. Hoje o Stuttgart da Alemanha e o Chelsea da Inglaterra garantiram vaga na final da Recopa. Em Moscou, o Stuttgart precisava apenas de um empate com a equipe russa do Lokomotiv. O time alemão foi melhor em campo e a Alpomorier selou a classificação. Stuttgart 1, Lokomotiv 0. Em Londres, o Chelsea se recuperou após perder o primeiro jogo para o Vicenza por 1-0. Mas antes levou um susto. Luizo marcou para a equipe italiana. A reação começou com Poyet, que aproveitou o rebote do goleiro. No segundo tempo, Zola completou de cabeça. 2-1, a classificação do Chelsea. O goleiro De Goy repõe a bola. Ela caiu nos pés de Mark Hughes, que dominou e definiu o placar. Final, Chelsea 3, Vicenza 1. A seguir, Sem Terra programa uma manifestação em todo o Brasil para lembrar os 2 anos do massacre de Eldorado de Carajás. Denúncia de compra de apoio para a sucessão do governo paulista envolve PPB e PTB. Pol Pot, o líder do Khmer Vermelho, está morto. Mas apesar das imagens gravadas pela TV, ainda há muitos que duvidam disso. Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Denk Boston. Atendimento de primeira classe. E Zurich Seguros. Há 125 anos, protegendo seu futuro. Mar à Vista. No segundo programa da série, o encontro das pedras do litoral com a água do mar. A ilha vulcânica de Fernando de Noronha. Os corais que afloram na superfície da água no arquipélago de Abrolhos. As várias espécies de animais e vegetais que se fixam nos penhascos. Os paredões da Ilha de Trindade. As variações nos ciclos das marés. Como a penetração da luz na água influencia as diferentes formas de vida. Os recifes de coral, um ambiente que atrai diversas espécies de peixes. Mar à Vista, neste domingo, 6h30 da tarde. Apoio Cultural, Banco Volkswagen. O programa Metrópolis está completando 10 anos de muito sucesso no ar e ganha de presente mais um horário em nossa programação. A partir desta segunda, o programa ao vivo de segunda a sexta às 9h30 da noite também será reapresentado à 00:30. Metrópolis, uma década de sucesso no ar. Os Sem Terra protestam amanhã pelos 2 anos de impunidade no massacre de Eldorado dos Carajás. No sul do Pará, mais de 500 soldados do Exército foram colocados de prontidão no local dos assassinatos para evitar incidentes. 19 sem terra foram mortos no confronto com 155 policiais militares no dia 17 de abril de 96, na região de Paraupeba, sul do Pará. No local do massacre, a chamada Curva do S, será realizado amanhã um ato ecumênico. E o advogado de 60 sobreviventes entrará na justiça com pedidos de indenização.
Os 155 policiais que participaram do massacre foram indiciados em inquérito. O processo já tem mais de 4.000 páginas, mas ninguém foi punido. E o julgamento ainda demora. Segundo os juristas, deve acontecer só depois do ano 2000. Hoje, véspera do 2º aniversário do massacre, o MST realizou marchas em vários estados, como preparação para os protestos de amanhã. 23 estados também que estão se mobilizando, né? Pedindo justiça, estamos contra a impunidade. E há um outro caráter que é os companheiros que estão acampados, que querem negociar com o INCRA soluções. Aí os acampados que vieram caminhando dependem das respostas do INCRA. Em Cascavel, interior do Paraná, a polícia rodoviária apreendeu 4 revólveres e uma espingarda em um ônibus de sem terra. Os homens que estavam com as armas foram detidos e libertados depois de pagar fiança. Em Goiás, este grupo de manifestantes está indo a pé até Goiânia e garante que a manifestação vai ser pacífica. Nos intervalos da marcha, um pouco de música para relaxar. O PT pede à Corregedoria Eleitoral de São Paulo que apure a denúncia de que o ex-prefeito Paulo Maluf tentou comprar o apoio do PTB à candidatura dele ao governo paulista. Maluf teria oferecido 3 milhões de dólares para o PTB não lançar candidato e se coligar com o partido dele, o PPB. Paulo Maluf não quis comentar o assunto, mas deputados do Partido Trabalhista Brasileiro confirmaram a oferta. Eles disseram que Maluf ofereceu o dinheiro não aos deputados, mas ao partido para custear a campanha eleitoral do PTB. Isso, segundo os PTBistas, está previsto na lei eleitoral. É normal. Isso é feito em todos os partidos, até que se mude a lei. Nem tudo que é legal é moral. Eu disse na hora que eu achava irrisório isso e que para entrar numa coligação, para receber isso, era preferível ficar sozinho. A entrada de uma frente fria hoje à tarde já deu um refresco no clima seco dos últimos dias em São Paulo. Nessa época do ano, os poluentes nas grandes cidades ficam concentrados na atmosfera, prejudicando a saúde de adultos e crianças. E o grande inimigo é o ozônio. Por causa do excesso do gás no ar, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado, decretou esta semana estado de atenção em Mauá, na Grande São Paulo, por 2 dias e no Ibirapuera, na Zona Sul, por 24 horas. A concentração do ozônio chegou a ficar 60% mais alta do que o limite considerado tolerável nessas regiões. São Paulo é 40% mais poluída do que a mais suja cidade norte-americana pesquisada. Os médicos da capital dizem que nos dias poluídos aumentam em 10% as mortes de idosos e em 30% as internações de crianças com problemas respiratórios. Mesmo os adeptos de exercícios físicos que melhoram a capacidade respiratória têm sentido os efeitos do ozônio nos últimos dias. Garganta muito seca, nariz muito seco também. Incrivelmente sufocante o ar, a respiração difícil. Especialistas dizem que a atividade física ao ar livre não deve ser suspensa mesmo em dias poluídos, mas recomendam alguns cuidados. Os praticantes devem escolher locais com abundância de verde, porque a qualidade do ar fica menos crítica. E devem evitar exercícios no horário em que o sol está mais quente, entre 11 da manhã e 2 da tarde. A entrada da frente fria na região sudeste limpa o ar e provoca nebulosidade amanhã em todo o sul de Minas. Nos outros estados vamos ter sol com nebulosidade variável. A temperatura fica entre 6 graus na Serra da Mantiqueira e 35 no Rio. Em São Paulo, a frente fria mantém nebulosidade e chuvas isoladas em todo o estado e o paulistano respira bem melhor. Na capital, a temperatura varia de 18 a 28. No litoral, de 19 a 29. E no interior, de 17 a 30 graus. No sul, o tempo fica nublado com chuvas. A mínima será de 13 graus no Rio Grande do Sul e a máxima de 27 no Paraná. No centro-oeste, a nebulosidade também aumenta e deve chover. Mínima de 18 no Mato Grosso do Sul e máxima de 35 no Mato Grosso. No norte, o tempo fica nublado com chuvas isoladas e abertura de sol. A temperatura fica entre 20 em Rondônia e 37 no Pará. No Nordeste, vamos ter sol com nebulosidade variável. A temperatura na região varia de 17 na Bahia a 38 no Piauí. Vai começar tudo de novo.
A ex-funcionária pública Paula Jones quer reabrir o processo por assédio sexual contra o presidente dos Estados Unidos. Ela diz que não se conforma com a decisão da juíza, que no dia 1º mandou arquivar o processo contra Bill Clinton. Paula se disse confiante em que o Tribunal de Apelação deve submeter o caso dela à júri. Em lágrimas, comentou que a lei tem de proteger mulheres sujeitas a abusos por parte de homens poderosos. O promotor independente Kenneth Starr já gastou 30 milhões de dólares em 4 anos tentando colocar o presidente no banco dos réus. Hoje, Starr falou que a decisão de Paula dará mais força ao trabalho dele. Em Santiago do Chile, onde está para a Conferência de Cúpula das Américas, Clinton diz que não tem opinião sobre o novo processo e só está interessado em continuar trabalhando. O porta-voz da chancelaria chinesa nega que Pequim tenha recebido informações confidenciais de uma empresa americana. A China é acusada pela Índia de usar esses dados para aperfeiçoar sua tecnologia de mísseis. E mais, segundo a Índia, a China teria passado esses segredos ao Paquistão, o maior inimigo dos indianos. Os paquistaneses estariam construindo um poderoso míssil capaz de atingir vários alvos na Índia. Os segredos dos mísseis teriam chegado à China através de 2 empresas americanas contratadas para ajudar no programa de satélites chineses. Uma pesquisa de opinião revela: na Irlanda do Norte, 73% da população apoia o acordo de paz conseguido há uma semana. Na República da Irlanda, 61% são a favor. Os representantes dos católicos e dos protestantes continuam discutindo uma estratégia comum para garantir a vitória do acordo no referendo marcado para breve. A maior dificuldade é convencer os grupos radicais dos 2 lados a aceitar a paz. O ex-presidente da África do Sul, Peter Botha, está furioso com o adiamento do processo contra ele. Botha, de 82 anos, começa a ser julgado a partir de junho por não ter dado depoimento à comissão que investiga abusos de direitos humanos durante o apartheid. Segundo Botha, o adiamento só vai prejudicá-lo e é um retrato do país, que para ele está sendo muito mal administrado. Isso acontece, concluiu ele, porque o presidente Nelson Mandela é escravo de interesses dos quais não consegue escapar. Veja em instantes, o desemprego e os juros altos aumentam a inadimplência e os cheques sem fundos. Desta vez, Pol Pot, um dos maiores genocidas da história, pode mesmo estar morto. Uma galeria de Nova York expõe flagrantes de fotógrafos que morreram nos campos de batalha. O conflito do Vietnã também foi o que mais matou fotógrafos de guerra. Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Bank Boston. Atendimento de primeira classe. E Zurich Seguros. Há 125 anos, protegendo seu futuro. Na Rede Cultura, a cura do corpo e da alma, segundo as tradições indígenas. De Mary Correia, O Corpo e os Espíritos, um filme sobre médicos e pajés, a convivência das 2 medicinas, o contato dos índios com o mundo dos brancos, o respeito mútuo e a busca de novas formas de diálogo entre as 2 culturas. O Corpo e os Espíritos, nesta quinta, 10h30 da noite. Bem Brasil. Shows ao vivo, direto do Sesc Interlagos. Neste domingo, a voz doce, a música cheia de paixão, o sucesso de Vanessa Rangel. E o pop sofisticado para você ouvir e dançar. O balanço funk de Ed Mota. Bem Brasil. Neste domingo, 11 da manhã. Dispara o número de cheques sem fundos no país. Os comerciantes enfrentam também a inadimplência, que aumenta com o desemprego e os juros altos.
A senhora tem medo de comprar a prazo? Tem. O juros está bastante alto. Acho que encarece. Quem compra à vista paga mais barato. O consumidor prefere comprar à vista, mas se não dá para pagar tudo de uma só vez, o jeito é encarar um crediário. Opções não faltam. Muitas lojas cobram juros de até 9% ao mês para vendas parceladas em 12 meses. Se o valor à vista for R$100, o produto financiado vai custar R$ 167,50, um aumento de 67,5%, muito acima da inflação calculada pela FIPE, 3,13% nos últimos 12 meses. Quem assume um compromisso como este, certamente não pensa em imprevisto. Hoje eu tenho emprego, amanhã eu já não sei. Foi assim com a arrumadeira Maria Edith. Em setembro do ano passado, ela comprou um jogo de sofá em 8 vezes e um aparelho de som em 24 parcelas. Nem um mês depois, foi demitida e até agora não pagou nada. Acho que é a pior coisa que existe, né? Você sempre pagou suas dívidas, de repente se vê se não poder comprar mais, acho que é uma humilhação, né? Agora, com o emprego novo, ela resolveu negociar a antiga dívida e pede ajuda à Associação Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras. Muitas vezes provocada pelo desemprego, a inadimplência continua crescendo e preocupando. Segundo o balanço da Associação Comercial de São Paulo, na primeira quinzena de abril foram registrados em todo o país pouco mais de 213 mil carnês com mais de 30 dias de atraso. Isso significa um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro número que preocupa é o de cheques sem fundos. Nos primeiros 3 meses desse ano foram contabilizados 7.230.000 cheques sem fundos. Isto representa um aumento de 68% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Representantes do comércio e dos bancos já se reuniram em São Paulo para discutir soluções. Imediatamente, eu acho que o comércio deveria exigir de todo cidadão da qual ele está recebendo o cheque, exigir que ele apresente o SIC, o RG, o endereço e mais ainda, que os talões de cheques, as folhas dos cheques, devam constar o SIC e o RG. Confira agora a movimentação do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 1,69% e movimentou 872 milhões e 830 mil reais. A Bolsa do Rio fechou em baixa de 1,9% e movimentou 221 milhões e 884 mil reais. O dólar comercial, negociado a R$1,1409 de milésimo, fechou em alta de 0,03%. O paralelo, a R$1,18, fechou em alta de 0,85%. E o dólar turismo, a R$1,177 milésimos, ficou estável. A caderneta de poupança, que vence amanhã, vai ter um rendimento de 1,07%. E os CDBs pré-fixados de 32 dias estão pagando juros líquidos no período de 1,33%. Desta vez pode ser verdade. Um dos maiores criminosos de guerra, o líder do Khmer Vermelho, Pol Pot, estaria morto. O corpo dele foi mostrado pela televisão. Segundo as agências de notícia, Pol Pot sofreu um ataque cardíaco ontem à noite. Os adversários do ditador adiantam que só vão acreditar na morte dele depois que o corpo for submetido a exames legais. O corpo de Pol Pot foi exposto numa cabana humilde. Era lá que vivia, numa espécie de prisão domiciliar, um dos mais sanguinários ditadores da história. Os registros oficiais são confusos, por isso acredita-se que Pol Pot tinha cerca de 70 anos. Na juventude, ele estudou eletrônica e filosofia marxista em Paris e, ao voltar ao Camboja, tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. O partido entrou na luta armada contra o governo e ficou conhecido como Khmer Vermelho. Em 75, depois de 5 anos de guerra civil, Pol Pot tomou o poder no Camboja. O que aconteceu em seguida passou aos registros como um dos mais assustadores capítulos da história mundial. Pol Pot decidiu transformar o país num modelo de sociedade agrária. Aboliu o dinheiro e forçou intelectuais e professores a trabalharem no campo, em condições desumanas, em lugares que ficaram conhecidos como os campos de morte. No governo de Pol Pot, os calendários voltaram ao ano zero, porque para o Khmer Vermelho, tudo o que havia acontecido antes era irrelevante. Durante 4 anos desse regime,
2 milhões de pessoas morreram, executadas de fome ou por excesso de trabalho. O que restou foram fotos e pilhas de esqueletos humanos, preservadas até hoje para que a tragédia não seja esquecida. Em 79, com a invasão do Camboja pelo Vietnã, Pol Pot fugiu para as selvas no norte do país com suas tropas. Com o passar do tempo, o grupo foi enfraquecendo e muitos integrantes aceitaram a oferta de anistia do governo para deporem as armas. Outras vezes circularam rumores de que Pol Pot havia morrido, mas dissidentes do grupo capturaram o ex-líder no ano passado. Submetido a julgamento, Pol Pot foi condenado à prisão perpétua domiciliar. Um jornalista americano entrevistou Pol Pot, muito debilitado, em seu refúgio na selva. Ele negou responsabilidade pelo genocídio e disse que seria julgado pela história. Soldados vão à guerra para matar ou morrer. Os fotógrafos que acompanham as tropas só disparam flechas, mas muitos também são abatidos nos campos de batalha. Em Nova York, uma exposição mostra o trabalho de 135 desses correspondentes. Todos registraram a crueldade das guerras e pagaram a ousadia com a própria vida. Veja a reportagem de Lucas Mendes. As fotos cobrem desde o começo da década de 50. O Vietnã estava ocupado pelos franceses, mas a guerra ainda não dominava a paisagem, como mostram as fotos do americano Everett Dixie Reese. Logo depois que os franceses perderam Dien Bien Phu, Robert Capa foi fotografar a guerra para a revista Life. Capa, um dos maiores fotógrafos da geração dele e o criador da agência Magnum, estava nesta patrulha com militares franceses e vietnamitas quando pisou numa mina. Esta foi a última foto de Capa, o primeiro e mais famoso correspondente americano morto na Guerra do Vietnã. Mas a exposição, como a morte, não discrimina pela fama. A grande escalada começa na década de 60. Fotógrafos de vários países morrem na guerra. E o maior número de vítimas está entre os próprios vietnamitas. Dos 135 fotógrafos mortos cujos trabalhos estão reunidos nesta exposição, 72 eram do Vietnã do Norte, entre eles 2 mulheres. Tracy Quinn, vice-presidente do Museum de Nova York, explica que as fotos foram reunidas pelos fotógrafos Horst Fass, um alemão, e Tim Page, um inglês. Ambos fotografaram a guerra, foram feridos e hoje moram em Londres. O projeto se tornou possível quando a editora Random House decidiu publicar um livro com as fotos que já foram exibidas em Washington. Nenhuma outra exposição no Museum, diz ela, atraiu tanta gente como esta. O livro conta com detalhes a morte de cada fotógrafo, mas vários desapareceram em combates e nunca foram encontrados. Entre eles, Sean Flynn, filho do ator Errol Flynn. Ele desapareceu no Camboja, junto com Dana Stone, outro fotógrafo excepcional. O francês Henri Hue foi ferido 2 vezes e transferido para Tóquio, mas insistiu em voltar para o Vietnã. Ele estava num helicóptero que foi abatido em cima da trilha Ho Chi Minh, no Laos. No mesmo helicóptero morreram outros 2 fotógrafos muito conhecidos nos Estados Unidos. Larry Burroughs era da revista Life. Ele participou de 50 missões de combate e fez a primeira reportagem de capa para a revista sobre a guerra. Ken Porter era da agência de notícias UPI. A fotógrafa Dickey Chappell trabalhava para o National Observer quando pisou numa mina. Henri Hue fotografou a colega recebendo a extrema unção. As últimas fotos são de 1975. Mostram os americanos abandonando suas embaixadas no Vietnã e no Camboja. Quase 59 mil americanos morreram na guerra. Mas, só 20 anos depois do final, o governo de Hanoi admitiria que 1.100.000 soldados comunistas tinham morrido e outros 600 mil foram feridos. Só no Vietnã morreram 2 milhões de civis. Milhares morreram no Laos
e o Camboja até hoje não vivem em paz. Mas, como mostram estas fotos, os números contam uma parte muito pequena desta tragédia. De Nova York, Lucas Mendes para o Jornal da Cultura. O Jornal da Cultura termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 10 horas. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Cultura. Apoio Cultural. Bank Boston. Atendimento de primeira classe. E Zurich Seguros. Há 125 anos, protegendo seu futuro. Televisão, cultura, tem que ter subsídio. É como a Universidade de São Paulo, todas as universidades. A educação faz parte de uma obrigação do Estado, né, para que, de fato, a gente possa culturalmente avançar e, consequentemente, a sociedade toda vai avançar.